Então, realmente, infraestrutura as a service é algo dominado pela Amazon. E vamos entender por quê. Esse gráfico é bem simples. De novo, eu estou falando algumas coisas simples aqui, me perdoem, mas achei melhor fazer algo não entrar nos bits e bytes, que eu achei que não era apropriado. Mas esses conceitos, apesar de simples, eles muitas vezes são chocantes. Tá? O nosso mundo é assim: a gente prevê que determinado projeto novo, sei lá, o CRM da nossa companhia vai precisar de uma demanda e a gente definiu que é linear. Ela, na verdade, não vai ser linear. Eu não consigo montar uma máquina que tenha um consumo linear. Eu compro essa máquina em pedaços, ou seja, faço um investimento inicial de máquina, storage, telecom, etc. Eu vou manter isso até algum tempo. Quando eu chegar no meu limite aqui, eu vou fazer uma nova aquisição e assim por diante. Esse é o nosso mundo. A gente está vivendo isso há décadas. Quem investe em hardware, quem tem ambientes hospedados em data centers convencionais, vive essa situação, sempre já se acostumou. Eu tenho que comprar a máquina e ela vai começar a ser utilizada, mas vai haver o tempo que eu estou com ela ociosa. Nem passa pela cabeça das pessoas isso aqui parar no meio. O que você faz com esses servidores, ou com esse telecom, e tudo mais. Os contratos são de longo prazo. Mas a realidade não é tão simples, né? A realidade, a demanda real desse seu projeto, ela seguiu essa curva vermelha. O que também é normal, afinal, você teve uma adoção no início menor, depois o pessoal se desiludiu, começou a usar para valer, até que finalmente o sistema está sendo usado em volume. Mas a sua capacidade de atender é essa que está aqui em azul. Então o que acontece? Durante todo esse período você investiu muito mais do que era necessário. E aqui você investiu menos do que necessário. Aqui você está perdendo dinheiro. Aqui você está perdendo clientes. Você está perdendo satisfação. E, de novo, eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade para ninguém. A gente vive assim. Infelizmente demora para o servidor chegar, para a gente instalar o software dele, para ele entrar na rede. Esse é o mundo nosso, não é? Todo mundo aqui deve conviver com isso na infraestrutura. Então a gente tem um desperdício ali e uma perda de clientes aqui. Muitos projetos, especialmente na web, mas não só nela, fracassam justamente nesse momento, que é o momento onde as pessoas desistem de usar a ferramenta porque ela está muito lenta e pulam para um outro serviço. É onde o concorrente pode estar ganhando espaço. Está claro isso, pessoal? Tem algumas pessoas balançando positivamente. Eu não queria estar sintonizado com o que vocês, com a experiência de vocês. O que a gente consegue fazer na Amazon é fazer uma curva de uso e de pagamento que fica muito próxima da demanda real que você vai ter. E isso, para mim, que trabalho há 20 e tantos anos, há mais de 20 anos, como o Cássio, no setor, é algo, no mínimo, mágico. Talvez seja uma mentira. A primeira vez que eu vi esse gráfico que o Nilo da Amazon me apresentou, eu falei, não, isso aqui não existe de verdade. Onde já se viu? Como é que é essa história? Mas o volume, a quantidade de servidores, a quantidade de telecom que a Amazon tem, permite que você aloque e desaloque recursos por hora. Então eu consigo ter, como já aconteceu com alguns clientes nossos, servidores gigantescos por 1 ou 2 dias para rodar uma quantidade imensa de dados e depois desligar essas máquinas. Ah, mas e a multa de rescisão? Não existe multa de rescisão. Quem vai usar aquela máquina? São centenas de milhares de servidores, centenas de milhares de usuários utilizando aquilo. Então, quando você consegue chegar nesse patamar, você começa a encarar os projetos de TI e o uso de recursos de uma maneira completamente diferente do que nos ensinaram na escola. Eu não preciso mais comprar máquina, eu não preciso mais prever, o capacity planning é completamente diferente, eu não preciso mais me preocupar com ociosidade, eu não vou ter ociosidade se eu fizer uma gestão correta desses recursos. Isso aqui é romper o paradigma, e é um paradigma que por trás dele estão muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje numa estrutura tradicional. Ok? Alguém discorda disso? Isso aqui parece coisa do mundo. Muito bem.
Por que a gente entende que essa oferta é melhor, especialmente quando a gente agrega os serviços abertos? Vamos analisar um data center tradicional. De novo, vou fazer uma pilha aqui de cada uma das camadas que compõem o data center convencional. Há várias formas diferentes de fazer. Nós escolhemos uma específica que, de alguma forma, mostra o que a gente tem a apresentar para vocês. No nível mais baixo tem servidores, storage, ambiente operacional, enfim, as coisas mais físicas, os racks, enfim, os geradores, etc. No nível acima disso tem a parte de telecomunicações. Okay? Depois tem rede, as redes internas, as redes de comunicação dos seus ambientes, a operação e a gestão desse ambiente. Mais ou menos, isso aqui é um data center tradicional, seja dentro de casa, seja fora. Vamos elencar agora quais são os desafios de cada uma dessas camadas. E agora é a parte sofrida. Agora a gente começa a ver onde são os problemas que a gente observa em cada uma dessas fases. Primeiro, aqui nesses ativos, você tem um CAPEX associado com eles. Ah, mas eu alugo. Sim, você aluga, mas você tem uma multa de rescisão altíssima, porque quem te provê essas máquinas, no contrato de hosting, por exemplo, ele está te penalizando porque ele fez um leasing para te colocar aquelas máquinas. Então tem um custo de propriedade, tem um CAPEX alto nisso, né? Você tem um prazo de instalação muito grande, porque normalmente não são ambientes homogêneos. É o que o Cássio Grifos falou, a gente tem que começar a usar mais sistemas homogêneos. Então, para chegar ao servidor que você comprou e ser instalado, demora semanas ou meses, tá certo? Você tem picos de demanda, você não consegue atender por aquele gráfico que eu coloquei ali. Então, os picos de demanda você convive com o estrago que eles vão trazer para a sua imagem. Os contratos são longos, problemas de manutenção, falhas de hardware, etc, etc. Boa parte dos problemas que a gente vê em grandes sistemas hoje, de eles caírem ou de desgaste da relação do CIO com a companhia, estão nessa camada. Na camada de cima, de telecom, custos altíssimos, o link demora para ser instalado, né? Quantas pessoas já receberam o prazo de entrega de um link de 60 dias? E não acontece em 60 dias, acontece em 75, 76. Né? Ah, eu preciso fazer um upgrade. Tudo bem, não, você pode fazer sob demanda aí, vai te custar uma pequena fortuna, você pode até ter, mas senão você vai fazer um upgrade que também vai ter que rodar um contrato, que tem que ir não sei para onde para assinar. Enfim, mudar contratos de telecom é um problema sério. Isso no data center tradicional. Rede, a mesma coisa. Estou pensando aqui nos elementos físicos de rede, switches, roteadores, etc. Mesmo problema, a obsolescência muito rápida, o prazo de instalação muito longo, o CAPEX, manutenção deles, etc. Não sei se vocês já estão assustados com todo esse problema, mas é o que a gente ouve dos clientes. Quando a gente aborda clientes que estão em data centers convencionais, esses são alguns dos problemas que a gente ouve. Operação. Os SLA são insuficientes, ou quando o prestador de serviço fez um SLA forte, ele não consegue atender. Há uma dificuldade muito grande de acesso ao call center. E esse call center do prestador de serviço não consegue resolver nada. Ele simplesmente abre o chamado e você fica na mão, e o SLA correndo, né? Algumas operações, como por exemplo o backup e restore, são muito lentos e muito caros, porque o backup ainda é feito em fita, ainda é feito em disco, ainda é feito consumindo a sua própria banda local, né? Então tudo isso são problemas que afetam profundamente, especialmente operações que estão em crescimento. Se você tem um sistema que não muda, talvez deva conviver com esse tipo de coisa, mas se a sua empresa está em evolução, você não consegue conviver com esse tipo de coisa, ok? E finalmente em gestão, ausência, esse é o grande problema. A gestão que o data center tradicional consegue te dar é muito baixa. Ela não consegue te acompanhar. Os data centers, e eu posso dizer isso porque o nosso data center da Belabus também foi construído sobre essa premissa, os data centers foram criados na bolha da internet. O que era importante? Tem milhões de clientes. Era importante ter 100 clientes por rack, 200 clientes por rack. Isso era bonito, né? Ninguém estava preocupado com a hospedagem ou com a operação mais detalhada de projetos complexos. Por isso que hoje, quem tem um projeto complexo, que somos nós, Enterprise,
a gente sofre na mão do data center porque ele não consegue ter um diálogo de gestão com a gente. Então ele não consegue pensar em capacity, em change, ele não consegue redesenhar e rearquitetar o sistema na medida em que ele evolui. Tá claro? Então, esses são os problemas que a gente vê os CIOs reclamarem no data center tradicional. Mas a vida é assim, você não tem opção. Se você não tem opção, fica assim. Né? Um dos nossos clientes mudou de data center 5 vezes em 5 anos. Ele conhece as entranhas super bem. Os problemas são iguais. E não é culpa desses data centers, são as tecnologias que estão por trás disso. Okay? Como que a gente pode resolver isso? Agora eu vou mostrar para vocês, camada por camada, o que a gente pode fazer com a Amazon e com Daedalus para romper com esses desafios. Primeiro, toda a parte de hardware, ela é um OPEX. Você usa ela por hora, você paga ela por hora. Você não tem nenhum compromisso de continuar com esses ambientes. Atualização tecnológica imediata. À medida que você cria um novo servidor, será com Windows, ele vai aparecer com todos os service packs já instalados nele, assim por diante. A coisa é muito dinâmica. Colocar um servidor novo não demora dias, nem semanas, às vezes, o que acontece no data center. Demora segundos. Demora segundos. É o que a gente vivencia no dia a dia com a Amazon. Tá? É impressionante a diferença de atuação que você tem e de custo que você tem entre um e outro. Telecom, ele é absolutamente sob demanda. A Amazon cobra por tráfego transferido para fora. Para dentro não se cobra, só o out. É cobrado por gigabyte transferido. Então isso faz uma diferença brutal. E as comparações de preços com os preços nacionais de telecom é gigantesca. Isso traz uma vantagem incrível, especialmente para ambientes que têm um nível de visitação muito alto. Né? Okay? Redes não se aplica porque na nuvem da Amazon você não vê, você não enxerga os itens de rede. Eles estão lá, o firewall está lá, os switches estão lá, o roteador está lá, mas você não vê. E ele funciona. E você não precisa ficar perdendo tempo configurando. Você está num ambiente extremamente seguro, né? E que as coisas simplesmente funcionam. Você não precisa ficar perdendo tempo integrando essas tecnologias. Essas são as camadas, de alguma forma, que a Amazon atende. As camadas de cima é onde a Daedalus ajuda. Tá? Então, operação. A gente não quer ter milhões de clientes. Nós aprendemos a lição. A gente quer ter centenas de clientes. E clientes corporativos, clientes enterprise. Queremos, e é o que a gente faz hoje com os que nós já temos, entender a necessidade de cada um deles especificamente, para poder entender como resolver cada caso. Ah, esse caso aqui, a aplicação é em .NET, eu sei exatamente onde que eu tenho que mexer quando houver um crescimento. Esse trabalho feito sob medida é o que garante para o mercado enterprise que você consiga usar da maneira correta. Tá? Da mesma forma, inclusive tem um concorrente que diz que isso não existe, mas existe. O suporte 7x24 da Amazon em português. E com linha direta, com posição em Seattle, um suporte Gold que nos permite ter um nível de qualidade bastante alto. Como que vem aqui para baixo é de altíssima qualidade, um SLA muito alto, a gente consegue ter SLAs agressivos de verdade. E não só para meter uma coisa que a gente não consegue entregar. Ok? Serviços especializados em backup, eu não faço backup em fita, ok? O backup é feito na própria rede da Amazon de altíssima velocidade, então os snapshots e as cópias físicas de dados, ela acontece em frações de segundo, é impressionante a velocidade que a gente consegue transferir esses dados dentro da rede da Amazon. E a equipe que faz isso é a equipe que criou o primeiro Internet Data Center no Brasil, que era a DHC, que muitos de vocês devem conhecer. Tá? Gestão, a mesma coisa, e aí a gente reforçou bastante o nosso time para ter serviços de capacity, de change realmente aplicáveis para essa missão. Tá? A gente acompanha cada um dos nossos clientes acreditando que a qualquer momento ele vai precisar crescer, ele vai precisar mudar e a gente tem que entender para que lado que ele deve ir. Ok? Então quando a gente compara o data center tradicional, que você consegue com a Amazon mais Daedalus no Brasil, eu acredito, vou tentar ser humilde nesse momento, eu sei que é um pouco difícil, mas eu vou tentar ser humilde, que a gente está no páreo. Eu acredito que a gente tem uma oferta competitiva.
ok? E vários clientes nossos também acreditam, que queriam virar, ok? Mas eu realmente gostaria que vocês pensassem um pouco nisso. A gente está num evento onde vocês estão vendo várias tecnologias de data center e nós estamos oferecendo algo que de alguma forma quebra o paradigma dos data centers tradicionais. Pensem um pouco nisso, ok? Uma das coisas que a gente faz, dos produtos interessantes que a gente lançou recentemente é uma solução de Business Continuity na nuvem, que é um dos temas importantes desse nosso evento. Como você faz isso, por exemplo, em cima de toda aquela estrutura? Manter servidores prontos para entrar no ar, mas desligados, né, só com o snapshot deles na Amazon, custa muito barato, custa quase nada. Criar uma camada de serviços de gestão onde a gente identifica falhas e cria um ambiente de disaster recovery utilizando essa infraestrutura é muito barato também. E como os sistemas são web, eu posso transferir os meus usuários, os meus funcionários, para trabalhar em qualquer local, eles não precisam de um local especial. Tudo isso combinado faz com que a gente consiga fazer uma solução de Business Continuity que não esteja só disponível para aquelas empresas que precisam ter por questões regulamentares e gastarem uma grana absurda em cima daquilo. A gente também pode ter um Business Continuity para uma empresa que quer ter simplesmente o que é importante para o seu negócio. Ok? Então é uma oferta bastante competitiva e é um exemplo do que a gente pode fazer nessa plataforma. Estou chegando ao fim, esses aqui são alguns dos clientes que a gente tem já que viraram para a nuvem com a nossa ajuda. Não sei se vocês conhecem todas as empresas, mas as que vocês conhecem, vocês devem saber que são empresas extremamente exigentes em termos de padrões de segurança, SLA e tudo mais. Várias dessas empresas tinham problemas e foram resolvidos instantaneamente. E não porque a gente seja melhor ou pior, não é uma comparação disso, é uma comparação das tecnologias que são utilizadas. Ok? Eu acho que eu consegui terminar os meus 20 minutos.